Olá, voltamos então para o terceiro bloco do programa Livros e Ideias. Bom, eu aqui com o Madruga, com o André, a gente discutindo então as Olimpíadas, né, o esporte no Brasil. Bom, você tinha terminado o último bloco falando da medalha do Thiago, né, no salto com vara. Nesse episódio rolou um evento, né, uma curiosidade assim, né, que o rival do Thiago, um francês, foi vaiado. Sim. Né? E aí gerou uma discussão danada, ele ficou chateado, tá lá até agora meio encanado, reclamando, né? E aí, o que vocês acharam da vaia? Algumas pessoas falaram assim, não deve vaiar o esportista. Outros falaram assim, aqui no Brasil a gente vaia... Ouviu assim, a gente vai até o Papa Francisco se ele estiver concorrendo com o Padre Marcelo. Isso. Né? E aí, o que vocês acharam? Talvez o torcedor brasileiro tenha pensado em fazer uma pressão psicológica, tentando intimidar o atleta, mas eu não entendo como uma forma desrespeitosa, não. Eu não consigo colocar dessa forma. Eu acho que pelo menos ali tentando intimidar realmente, né, o atleta. Porque brigando ali por uma medalha contra o brasileiro fica difícil, né? Brasil jogando em casa. Acho que não foi muito desrespeitoso. Eu fico em cima do muro, André. Eu fico em cima do muro também. Aí. Essa questão do respeito também. Concordo plenamente que acho que a maioria das vaias foi para fazer uma pressão psicológica, devido a ter um brasileiro na concorrência dele. Acredito que se tivesse um outro atleta de um outro país, não teria uma vaia para nenhum dos lados. Né? O torcedor brasileiro acho que nem dava tanta importância para a disputa se não tivesse um brasileiro envolvido. Sim. Só que eu fico em cima do muro devido àquela tanta ênfase que se dá ao espírito olímpico, né? O espírito olímpico é um atleta, como o brasileiro também, que merece respeito, assim como o brasileiro, e que se preparou como também o nosso atleta brasileiro. Então eu fico meio do muro, não sei para que lado que eu cairia se eu estivesse lá dentro, mas entendo o lado do que se passa lá. Mas acho que o saltador francês, ele deu muita ênfase a essa questão, devido, acho que ele não tem muito costume, acho que ele não está acostumado com essa pressão em si que o André colocou. Então acho que não era para tanto. Acho que o atleta, você mesmo mencionou no bloco anterior, que a preparação não é só física. Com certeza tem visto mais preparações e com certeza a psicológica é uma delas. É um atleta que está preparado bem psicologicamente. Um exemplo que eu dou disso é a seleção alemã que disputou a medalha de ouro com o Brasil. Sim. O estádio inteiro pressionando a Alemanha e a Alemanha fazendo um jogo perfeito. O Brasil sofreu pressão, levando bola na grave e o jogo foi para os pênaltis, para decidir em detalhes. Então, o esquema psicológico alemão não foi abalado em momento nenhum e o Maracanã com quase 70 mil pessoas. Isso, aí você imagina o saltador francês. Pois é. Que mesmo depois ainda das Olimpíadas, ele continua chateado com a situação. Agora imagina durante. Supera isso aí, né? Agora imagina o momento. Imagina o que passou na cabeça dele aquele momento. Se a torcida tentou desequilibrar ele psicologicamente, realmente conseguiu. Agora, por falar em superação, uma missão que parece difícil, muito difícil de superar, é a quantidade de medalhas que os Estados Unidos levou para casa. Ali é um absurdo, né? Toda Olimpíada é a mesma coisa. A gente estava conversando antes de começar o programa, né? A gente não precisa se assustar com a discrepância, não é só da quantidade de medalhas dos Estados Unidos para a nossa, que fica no IBSPC. É pro segundo. Para a China, né? É pra China, pra né? gente até maldade, né? É uma sacanagem. Realmente. É massacre, mas pro segundo colocado já é grande. E agora a gente entra nesse tema do esporte, do investimento em esporte. O que os Estados Unidos devem estar fazendo, ou estão fazendo de certo, né, que boa parte do mundo ainda não conseguiu alcançar esse patamar? No meu ponto de vista, o pouco que eu acompanho do esporte americano, eu vejo o esporte americano como um exemplo a ser seguido no mundo inteiro. Claro que os Estados Unidos, né, é uma nação que tem os seus problemas também, mas o esporte, eles não colocam apenas como um lazer, eles colocam também como um trabalho, também como uma carreira que você pode seguir. O investimento no esporte começa desde a infância, nas categorias de base, em todas as modalidades. Acho por isso que tem essa tamanha discrepância quando tem as Olimpíadas que reúnem praticamente todas as modalidades esportivas que existem no mundo. Os atletas americanos, por exemplo, quando são preparados, eles entram, né, na escola, quando chega a nível universitário, o nível universitário deles é praticamente o nível profissional nosso. Sim. É praticamente o profissional brasileiro. Então, eles já recebem para estar na universidade. E uma coisa que a gente comentava aqui antes é que pode ser o melhor atleta da equipe ou individual, dependendo da modalidade, se ele não tiver um rendimento acadêmico adequado, ele é impedido também de representar a universidade. Então, acho que eles fazem um casamento bacana entre disciplina, educação e o esporte. E o esporte. E a partir dali,
Eu posso citar bem assim, acho que é um esporte que o pessoal americano gosta muito, o basquete. Basquete universitário. Né? O basquete universitário, nossa, o basquete universitário é muito, mas muito superior ao basquete principal do Brasil. Sim, muita gente, às vezes, até lá, prefere até o próprio basquete universitário do que a NBA, né? Do que a própria NBA. Sim, a liga principal lá dos Estados Unidos. E tanto é que os atletas, né, da liga principal, chega a 70%, 80% deles vieram das ligas universitárias. Né? Então a gente já vê o investimento que as escolas americanas fazem no esporte desde os primórdios do ser humano lá, desde a infância. Então eu acho que isso deveria ser adequado na cabeça e tudo das pessoas, principalmente aqui no Brasil. E aqui no Brasil, quais são nossas maiores carências no que se refere ao esporte? Olha, no incentivo? Pessoalmente, eu acho que é um assunto que eu tenho muita propriedade para falar, né? Por estar inserido no assunto, né? Com a minha escolinha de futsal. Não só aqui em Diamantina, mas como em todo o Brasil, a gente vê que o esporte é tratado como apenas um divertimento, um lazer. Não é tratado como talvez um menino daquele ali pode se tornar um orgulho, alguma referência para o estado, para a cidade, para o próprio país. Então, falta-se investimento na pessoa em si, falta investimento nos professores, a capacitação dos mesmos, falta escritura física também. O país tem uma dificuldade tremenda de ter espaços adequados para pessoas praticarem o esporte, diferente dos Estados Unidos. A escritura física que os Estados Unidos possuem para o esporte das suas modalidades já são escrituras profissionais dentro das escolas. Sim. É isso que eu acho que é totalmente discrepante em relação ao Brasil. Aqui, o atleta que sonha em vestir uma camisa da seleção brasileira, todo mundo tem um videozinho em campo de terra, um campo de várzea. Todo mundo tem. Nos Estados Unidos, você não acha esse tipo de vídeo. Porque o campo de várzea deles é um nível de campo profissional nosso. Então, acho que falta investimento físico, principalmente, para poder as crianças estarem atuando, praticando o seu esporte numa questão saudável. Falta um investimento da capacitação dos professores que estão ali tentando desenvolver, né? Regem aí, tentando desenvolver o trabalho. Que vai caber quase sempre a um profissional de educação física dentro das escolas, né? Uhum. E que recentemente, pelo menos aqui em Minas Gerais, eles levaram um IPOM do governo estadual, com certeza, né? Onde foi uma tentativa aí de se não exigir o diploma de educação física, né, para o profissional que estaria trabalhando dentro das escolas, né? Sim. Para aquele profissional graduado em educação física, que é o que tem a melhor competência, né, para estar trabalhando o esporte com os alunos, foi um golpe tanto, né? Eu também concordo. Devido à questão acadêmica mesmo, ele se prepara para isso. Acho que foi uma desvalorização. Sim, a ideia era basicamente você colocar um professor de português ou qualquer outro professor da grade que não tem, a princípio, uma formação adequada para ministrar educação física. Terrível, né? Isso evidencia um atraso. Um atraso. Porque o que o Madruga já concluiu muito bem sobre a questão que eles fazem nos Estados Unidos, eu acho que tudo gira em torno de planejamento. Eles planejam, eles não estão hoje nesse nível à toa. É isso mesmo que o Madruga colocou. Profissionalismo. É profissionalismo. Eles planejam tudo que vai acontecer. Por exemplo, vocês têm um atleta hoje de alto nível na NBA, vocês têm um atleta hoje de alto nível em várias modalidades, na ginástica. A gente viu o que a Simone Biles fez aqui na ginástica, no solo, em todas as modalidades. Eles parece que eles já preveem isso que vai acontecer com os atletas, porque eles se preparam para isso. Ou seja, tudo gira em torno de um planejamento. A gente tem que ponderar também, que às vezes fala assim, mas os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Então, a impressão é tem dinheiro para o que... A princípio tem dinheiro para investir, mas investe bem. Aqui a gente tem que considerar, além de um investimento ser limitado, os desvios. Os desvios, né? exatamente. Acaba investe mal ainda. E o investimento mal quase sempre fruto de uma falta de profissionalismo. Volto naquele que o André falou, por exemplo, um investimento que eu julgo totalmente desnecessário na questão de colocar os estádios da Copa do Mundo, né, na área da Amazônia, no Pantanal também lá em Cuiabá. Eu não acho necessário. Eu acho que o Brasil poderia ter exaltado a sua riqueza da Amazônia, do lado do Pantanal, de outras formas. Por quê? Porque não deixou-se um legado. Eu acompanhei no ano passado uma reportagem feita com a Liga de Futebol da Amazônia, onde o público maior do campeonato amazonense foi de 1.100 e alguma coisa, público pagante.
capacidade do estádio Não, a deve capacidade ser... mas não foi no quase estádio, 50 não mil foi na Arena pessoas, Amazônia. Não foi. Foi no estádio normal deles. E a declaração foi que o custo que eles têm para colocar a Arena Amazônia em funcionamento é muito maior com o que eles arrecadam durante o jogo comum. Então, para eles é inviável fazer os jogos na Arena Amazônia. Então, tornou-se o que o André falou, um elefante branco. Né? Eu vi uma reportagem também que diziam que talvez eu transformar em presídio a Arena Amazônia também, o que eu acho um tremendo absurdo. Absurdo, Né? Já que tenta-se fazer um legado. Não, né? mas é complicado. A Olimpíadas conseguiu fazer. Se focaram num lugar onde não é um centro esportivo, não é um centro futebolístico. Você vai falar que o estado do Amazonas ele investe em esporte, Não, em futebol? de jeito nenhum. Eu mesmo acho que nunca deve ter tido um time do Amazonas na principal liga do Campeonato Brasileiro, Não, a nunca Série A teve. Brasileirão. Ou seja, Uma eles investiram esperança, mal. talvez, fosse que ter um estádio daquela magnitude, né, ali na região, pudesse incentivar futuros, né, investimentos no esporte, no futebol da região, né? Mas improvável. Mas aí você pega em outras capitais no Brasil. Você tem no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, você tem dois grandes estádios, que é a Arena do Grêmio e o Beira-Rio. Isso aí já mostra que talvez você poderia ter tirado o estádio da Arena do Amazonas e ter trago para o Rio Grande do Sul. Em São Paulo a mesma coisa. A Arena do Palmeiras, né, o Allianz Parque, talvez seja a arena mais bonita do Brasil e não estava incluída na Copa do Mundo. Ou seja, isso aí mostra o quanto que os elefantes brancos foram um atraso realmente para a Copa do Mundo e essa estrutura do nosso país faltou planejamento. Falta planejamento. Ou talvez não tenha faltado tanto planejamento, mas tenha sobrado política. Ou politicagem. Exato, chegou no ponto Então, excelente. Sobrou, tenha porque sobrado politicagem, a no Copa caso. da Alemanha em 2006, Sim. ela foi realizada com 7 estádios. Foram 7 estádios construídos. No Brasil, se não me engano, tivemos 12 estádios. 12 sedes. Né? Então já vê também a discrepância, já que não tem um aumento de seleções para disputar a Copa. O mesmo número de seleções que disputou em 2006 foi o número que disputou em 2014. Então não tem necessidade. Eles tentaram valorizar o tamanho do Brasil. Eu vou com o geograficamente Emerson falando. na questão política. Eu acho que teve muito giro político aí, para forçar esse 12 sedes. Aí já entra aquela questão financeira, empreiteira, desvio, que ele já está cansado, que a gente sabe? infelizmente está Né? Então, tá totalmente cansado desnecessário. E aí, um legado diferente, né? Copa e Olimpíadas. A gente não tem um legado de Copa do Mundo em questão estrutura futebolística, mas temos um legado olímpico, né? Tomara que continue, né? Tomara que a gente continue tendo Exato. aí o É legado. verdade. Bom, gente, então vamos encerrar esse terceiro bloco e a gente vem então para o quarto e último bloco do nosso programa, tratando aqui das Olimpíadas e do esporte no Brasil.